Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Gabriel que nos escutam em mais este sábado lindo de sol. Que a luminosidade do astro-rei possa nos trazer renovações nessa semana que termina e na semana que ora inicia. E para nos harmonizarmos, para trazermos uma harmonização interior, íntima, vamos ler uma mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Auxilie mais. Por mais que esteja trabalhando no bem, ainda não é suficiente. Auxiliar apenas nas horas vagas é pouco. Auxiliar apenas os mais próximos é egoísmo. Auxiliar apenas em dias marcados é limitar a caridade. Auxiliar quem pode pagar é troca de favores. Meu irmão, o tempo urge. O auxílio ao próximo deve ser respaldado no sacrifício e na renúncia. Não meça esforços quando o assunto for a caridade. Durma menos, descanse menos, reclame menos, pense menos em si. Agindo assim, sem sombra de dúvida, terá mais tempo para auxiliar aqueles que precisam. Quem não auxilia torna-se um peso para os demais. Sempre se pode dar um jeito de fazer um pouco mais. Faça. As vagas para reencarnação estão escassas. Aproveite ao máximo. Afinal, você já está reencarnado. Faça mais, antes que a morte o alcance e o traga para cá, sem os tesouros da alma. Linda esta mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia, que nos convida à reflexão de que podemos fazer sempre um pouco mais pelos nossos semelhantes. Isso nos lembra, até nos antecipando um pouco a prece, o trabalho abnegado feito por nossos confrades, nossos amigos do Abrigo Espírita Manuel Viana de Carvalho. Sobretudo, os nossos prezados funcionários, que sempre dormem menos, descansam menos em prol de ajudar os nossos idosos residentes. Que possamos nós, então, fazer uma reflexão de que realmente podemos sempre ajudar e que aproveitemos ao máximo a nossa reencarnação nesse planeta para que possamos fazer a distribuição do bem, ajudando Jesus na Boa Nova, na mensagem do Cristo no Evangelho. Harmonizados, então, pela leitura da mensagem, vamos fazer uma oração singela, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, e aos Espíritos de luz que nos circundam o tempo todo da nossa vida. Pai de bondade infinita, derrama sobre nós, Senhor Jesus, todas as bênçãos do mais alto, para que possamos nos manter fortes e fiéis a Ti. Que possamos, apesar das dificuldades da reencarnação num planeta de prova e expiação, nos mantermos equilibrados e daqui tirarmos o máximo de proveito, pois bem sabemos que aqui é apenas uma passagem rumo à vida maior, pois Tu mesmo disseste, Senhor, que a felicidade não é deste mundo. Fica conosco em mais esse momento espírita, desse dia 8 de outubro de 2016. Que assim seja. Vamos partir para o nosso estudo desta manhã, do dia 8 de outubro.
que tem bem a ver com a mensagem, né? A mensagem que nós lemos no início da abertura do programa nos trouxe a reflexão de que devemos fazer o bem em todas as oportunidades, né? Para que nós possamos aproveitar essa presente reencarnação, essa vida atual que nós temos aqui encarnados na Terra nesse período. E nós conversando com algumas pessoas, né? E até a próprios livros da codificação espírita, às vezes nos levam à reflexão de como nós podemos fazer o bem, né? De como nós podemos fazer. E estudando a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é o 4º livro da codificação espírita, né? Às vezes nós temos bastante conhecimento do Livro dos Espíritos, que é uma obra maravilhosa, do Evangelho, mas tem os outros livros da codificação que também merecem ser estudados, são de grande valia, né? E o 4º livro da codificação de Allan Kardec, no capítulo 7º, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, no 6º item, há um campo de observação feito por Kardec bem interessante, que está em consonância com o que nós vamos estudar. Kardec fala assim, concluindo dos estudos dos espíritos, que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então aí nos interrogamos, né? Como fazer o bem? Em épocas tão difíceis que parece que o mal, né, ou a inércia, ficar parado, parece tão atrativo, como fazer o bem? Fazer o bem é muito mais fácil, digamos assim, do que nós pensamos. Claro que na condição que nós estamos, não vamos conseguir realizar grandes obras, devido ao quadro evolutivo de cada um de nós, né? Ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda somos espíritos, pessoas imperfeitas, né? Que não temos como atingir uma grande dimensão de trabalho, né? Então fazer grandes obras, por exemplo, como Francisco Cândido Xavier, né, o Gandhi, entre outros, ainda está um pouco longe da nossa capacidade, mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer o bem. Todo momento é a hora de fazer. Um exemplo, escutar uma pessoa que está amargurada, nesses tempos de pessoas tão ansiosas, tão às vezes até depressivas, e o século XXI é um século que a Organização Mundial da Saúde nos diz que é o século dos depressivos, né? Que as pessoas sentem uma angústia no peito e muitas vezes não sabem de onde vem. Às vezes escutar uma pessoa que está com esse problema já é uma forma de bem, já é uma forma de se fazer o bem. Então escutar, se colocar à disposição de alguém que precisa desabafar. Outra forma de fazer o bem é sorrir, dar um bom dia para aquela pessoa que às vezes você olha, parece estar um pouquinho mais carrancuda naquele dia, parece mais entristecida, levar um sorriso, uma palavra amiga, um abraço. Uma outra forma de fazer o bem é dizer para aqueles entes queridos que nós os amamos, dizer o eu te amo, que muitas vezes temos dificuldade de falar. Isso traz um bem enorme para a pessoa. Então nessas pequenas ações do dia a dia, podemos fazer o bem. E isso tudo será colocado, digamos assim, na nossa conta de ações, né? Das ações terrestres. Porque quando nós desencarnarmos e formos para o plano espiritual, e todos iremos, não há como fugir disso, né? Ninguém vai querer saber o quanto você tinha de dinheiro guardado, quantas casas você tinha, se tinha terras, isso aqui. Jesus não quer saber disso. A lei de Deus não está interessada nisso. Embora os meios materiais sejam instrumentos para o nosso desenvolvimento moral, o que vai ser levado em conta é o que fizemos de relevante em relação ao próximo. O quanto de valores morais, éticos e quanto bem nós fizemos. E como diz a questão aqui do livro Céu e Inferno, não basta não somente não fazer o mal, temos que também fazer o bem. Porque se nós
somente não fizermos o mal, estamos parados, estamos na inércia. E a vida não é para os estagnados, a vida é movimento. Tanto que a doutrina espírita também é conhecida como movimento espírita. Por quê? Porque temos que agir, temos que nos movimentar, temos que ter a ação e não a inércia, não ficar parado esperando a vida passar. E infelizmente na Terra, a grande maioria deixa a vida passar. Não faz nem o mal extremo e nem o bem. A grande maioria se encontra no meio termo, no termo da estagnação, da inércia, deixando a reencarnação passar. E como diz a mensagem inicial, as vagas para reencarnar estão escassas. A espiritualidade superior nos diz que em torno do planeta há em torno de 21 bilhões de espíritos esperando uma oportunidade de reencarnação, enquanto nós, encarnados, somos em torno de 7 bilhões. Então vocês vejam que a fila do outro lado está bem maior. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. E um exemplo claro que nos trazem sobre essa questão de a maioria de nós em humanidade, não fazermos nada, digamos assim, de só deixarmos a vida passar, está contida no próprio livro do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o livro Nosso Lar, em que no final do primeiro capítulo, André Luiz nos relata que a grande maioria da Terra vai para as zonas intermediárias ou zonas purgatoriais, que André Luiz nos dá o nome de umbral para poder ter um nome, porque a grande maioria da Terra nem é tão má, mas também não é boa. Então, com isso, essa multidão de pessoas vão para essa zona intermediária, onde são aqueles desesperados da alma que se dão a conta da noção do tempo perdido. E isso é para o espírito uma das maiores, se não o maior arrependimento, que é aquela noção do que você perdeu o tempo, não fez aquilo que deveria ter sido feito, dentro do caminho correto, dentro do caminho que Jesus nos ensinou. Então, com isso, nós enfatizamos a necessidade de nós agirmos no bem em todos os momentos da nossa vida, em todas as oportunidades. E seguindo o estudo de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele nos relata, no item 8º, que sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Isso nos traz a reflexão, uma certa ocasião em que estávamos escutando o Divaldo Franco, nosso querido amigo Divaldo Franco, responder perguntas, e quem estava perguntando para ele fez referência, se por exemplo, se nós fazemos o mal para alguém, seja nessa vida, seja na outra, só para aquela pessoa devemos fazer o bem, para que isso possa compensar aquele erro que nós tivemos. E eu lembro que o Divaldo respondeu que não. Qualquer bem que nós fazemos para qualquer pessoa, digamos assim, vai atenuando o mal que já fizemos antes. Então não precisa ser exatamente para aquela pessoa, tá? Pode ser qualquer bem. Como que a lei de Deus ela é uma lei muito justa, né? É uma lei de ação e reação, e tem muitos atenuantes, muitos agravantes. Então tudo que você faz de bem vai atenuar qualquer mal que você fez. É como se fosse uma balança entre o bem e o mal, e depende de nós, né? Depende de nós colocarmos maior peso no bem. E o interessante é que se nós fazemos algo mal, né, Kardec nos traz assim que nós passamos por 3 fases. Por exemplo, nós fizemos o mal para alguém, seja nessa vida, seja na anterior, como é que nós temos que agir? Quais são as 3 fases? A primeira fase é se arrepender. Se eu fiz o mal, mas nem tenho consciência ainda de que fiz o mal, não me arrependo, não há como. O primeiro passo é se arrepender. E isso nos leva a uma reflexão interior de que realmente, bom, eu fiz algo errado.
não fiz bem, não devia ter falado aquilo para aquela pessoa, não devia ter agido daquela forma, me arrependi. É a primeira fase de reparação, né? Primeira fase. A segunda, né, é a expiação. O que é a expiação? É o sofrimento ali que é consequência da falta, né? Seja, claro que é proporcional ao que fizemos, pode ser um sofrimento moral, né, que a consciência nos aponta o erro, ou uma reparação, ou uma consequência maior, dependendo do mal que nós fizemos. Então, primeiro a gente se arrepende, depois a gente vai passar um sofrimento, consequência do que nós erramos, da nossa falta, é inevitável. E a terceira fase é a reparação. Vamos ter que fazer o bem àqueles a quem se fez o mal alguma vez, tá? Apesar de todo o bem que fazemos vai nos atenuar, mas vai chegar o dado momento que nós vamos ter que fazer o bem para aquela pessoa que fizemos o mal, seja nesta vida, seja na próxima. Isso nos leva também a entender as relações familiares, porque muitas vezes na família, né, que são nossos maiores débitos, muitas vezes na família nós temos algumas pessoas mais difíceis, né? Mas toda constituição familiar, ela não é à toa, não foi feita sem um planejamento. Houve, por parte da espiritualidade, um planejamento para que caímos, né, que nós nos juntamos numa mesma família. Então, muitas vezes ali, no campo familiar, dentro do lar, seja com o filho, o marido, o esposo, o pai, a mãe, tem um irmão, um espírito encarnado conosco que nós às vezes devemos muito. E às vezes ele não age muito bem conosco. Aquele filho mais difícil, né? Aquele irmão, ou a esposa instável, o marido mais rigoroso. E às vezes aquele ali é o que nós em outras vidas fizemos o mal. E aí, pela providência divina, a bondade divina, a lei divina de justiça, ele cai ali junto conosco, justamente para nós repararmos as faltas que cometemos com eles. Aí vai requerer de nós um maior amor, uma maior paciência, né? Uma resignação, indulgência, né? E, como falamos, a paciência que muitas vezes é difícil de ter, mas precisamos ter uma reflexão sobre a finalidade da vida, e a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, principalmente da constituição familiar, né? Que é tudo bem programado, né? Claro que nós temos o livre-arbítrio de decidir, mas possamos ter a reflexão de que a família é o nosso maior compromisso. Então, toda a oportunidade que nós tivermos de fazer o bem para a família, né? E esse fazer o bem vai desde a paciência até ações meritórias no bem, que nós possamos fazer. Mas, como o Kardec nos diz, o bem, ele é muito maior, né? Todos os momentos que nós possamos fazer o bem, que nós realmente façamos, né? Para que tenhamos, ao final dessa jornada terrena, muito mais méritos do que débitos, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, em espíritos melhores, mais evoluídos, mais pacienciosos, né? E o estudo da doutrina espírita nos ajuda muito nessas questões, porque a doutrina espírita nos dá todas as respostas que nós precisamos. Da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, por que vamos, por que tanta desigualdade aparente no mundo, né? Uma desigualdade aparente, porque nós estamos inseridos numa lei de justiça. Então nós convidamos os amigos a sempre escutarmos o nosso programa, para que possamos fazer reflexões acerca da vida, acerca da doutrina espírita. Entendemos que nada é por acaso, que tudo há um mecanismo de bondade e justiça de Deus agindo. Aí que possamos em todos os momentos fazer o bem. Todas as oportunidades que nós tenhamos, que nós possamos fazer o bem. Com isso, nós encerramos o programa desse sábado, desejando um ótimo final de semana a todos, convidando os amigos que quiserem comparecer hoje lá no Abrigo Espírita às 19 horas para a sessão pública, serão muito bem-vindos. Que Jesus abençoe a todos e fiquem em paz.